Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 49.570 dólares. Bitcoin que continua a queda e testa abaixo dos 48 mil. Meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser discutir se já chegou o momento de acumular. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no longo prazo para lembrar para vocês os pontos que eu acredito que podemos ter acumulação e também vou no curto prazo para mostrar um pouco do nosso rompimento e de um possível padrão de continuação que a gente está formando aqui. Além disso, também quero conversar com vocês sobre os indicadores de sentimento, utilizando aqui o Crypto Fear and Greed que caiu bastante ontem, ou seja, estamos chegando próximo do medo. E também outros indicadores como as liquidações, o order book, mostrando para vocês onde as instituições estão se posicionando e onde a gente pode ter bastante liquidação, acumulação e provavelmente uma boa oportunidade. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre o long short ratio e o que a gente quer ver para acreditar que a gente achou um fundo e o Bitcoin vai voltar a subir. Então vamos lá, antes de começar um recado rápido para vocês. Se vocês não sabem, eu comecei a utilizar o meu Instagram pessoal para compartilhar informações sobre os mercados, criptomoedas e sobre o trading. Então se você ainda não está me seguindo lá, vai no primeiro link da descrição ou procura aí no seu Instagram pablo.granier, que eu tenho certeza que eu vou conseguir agregar conteúdo aí para vocês no Instagram também. Mas vamos lá. Quero compartilhar com vocês aqui agora uma análise mais de longo prazo no Bitcoin, né? Então vamos aqui no diário. No diário, basicamente, a gente consegue entender que a gente está próximo de acumulações, porque a gente tem bastante suporte abaixo, seja nessa zona agora, entre os 50 e os 46 mil, ou seja mais abaixo nos 40, 32. Tudo vai depender do price action, de como os nossos indicadores de sentimento vão se comportar aí nas próximas horas e nos próximos dias, tá bom? Detalhe, o ideal sempre é que a gente espere uma demonstração de força, ou no mínimo, uma demonstração de que muitas pessoas acabaram ficando presas no fundo, tá? E nesse momento, como ontem, a gente ainda não consegue ver essa demonstração. Eu consigo ver somente aqui volumes bem fortes, apostando na queda, né, com o preço fazendo novas mínimas. Então ainda é cedo para falar aqui pela análise técnica que nós tivemos uma acumulação e que o preço vai começar a pumpar a partir daqui. Porém, nesse momento, eu vejo que os nossos indicadores de sentimento, eles começam a ficar mais próximos do medo. E se eles conseguirem ir para medo, a gente vai poder sim pensar numa acumulação. O primeiro indicador que está apontando para isso aqui é o nosso Crypto Fear and Greed Index, que chegou em 55 ontem, né? Ele está em ganância ainda, porém ele pode a qualquer momento ir para medo, porque são poucos pontos abaixando aí para ele ir para medo. Então isso é um bom sinal, tá? Isso é um sinal que o mercado já começa a acreditar que o preço vai cair. E é justamente quando a gente tem essa situação que a gente quer começar a pensar em acumular. Então fiquem de olho aí para os próximos dias. Se a gente for para medo, pode ser um ótimo sinal de começo de acumulação. Porém, qual que é um indicador até mais prático que mostra para a gente os fundos? O long short ratio. E o long short ratio caiu ontem, tá? Ele chegou aqui a 1,8, o que denotava para a gente uma possibilidade real de estar formando um fundo importante. Porém, olha o que acontece quando a gente começa a subir. Vocês conseguem ver que a gente sai aqui abaixo dos 48, chega acima dos 50, porém as pessoas começam a acreditar que o preço vai subir. Ou seja, olha o que está acontecendo aqui no nosso topinho acima dos 50 mil dólares. O long short ratio já ultrapassa, ele vai quase a 2,5. Então, para a gente acreditar que é um fundo, o que a gente vai querer ver? A gente vai querer ver o long short ratio lá embaixo, talvez até abaixo desses 1,8, mas a gente vai querer que quando o preço começar a demonstrar força, ou seja, mostrar para a gente um price action de fundo aqui na análise técnica, a gente vai querer que as pessoas continuem acreditando que o mercado vai cair.
Se o preço sobe e as pessoas acreditam que o preço vai subir, provavelmente ele vai cair mais um pouco para estopar e liquidar essas pessoas que estão cometendo erros e tentando adivinhar o fundo antes da hora, tá bom? Então muita atenção nesse momento ao Price Action, ou seja, a gente precisa de uma demonstração aqui, muito volume, uma sombra grande em tempos gráficos maiores, uma acumulação e ao mesmo tempo a gente também precisa que o mercado vá para medo e principalmente que ele nos mostre aqui que estamos com as pessoas ainda acreditando que o mercado vai despencar. Isso para mim é o mais importante nesse momento. Falando um pouquinho aqui das acumulações, eu consigo enxergar que a gente teve até bastante liquidação nessa região ali, nos 47.500, mas talvez não tenha sido suficiente, tá? Repara que, se a gente voltar um pouco aqui no tempo e ver as liquidações que a gente teve quando a gente testou lá os 50 mil dólares pela primeira vez, foram bem mais fortes, né? Então talvez ainda seja necessário uma liquidaçãozinha um pouco maior para liquidar e estopar justamente esse tanto de gente que continua em long, tá? Nesse momento aqui diminuiu, né, desde ontem, mas está em 2,14, ou seja, tem mais de 2 longs para cada short. E como a gente está numa tendência de baixa aqui nos tempos gráficos menores, né, talvez seja necessário cair mais para liquidar e estopar essas pessoas. Bom? Olhando aqui um pouco dos nossos padrões gráficos, né, do nosso rompimento, eu vejo que a gente continua numa tendência de baixa aqui, não tem muita coisa que nos dita uma reversão. A gente tem basicamente um candle de força aqui, olha só, até os 51.500 e um rompimento dessa região para mim seria importante, tá? Vou até baixar para 15 minutos aqui para mostrar para vocês um pouco das resistências. Então, vamos lá. Nesse momento, primeiramente, o rompimento do topo aqui seria muito bom, tá? Nessa região aqui dos 50.250. E também dessa região que eu falei com vocês do volume e dessa resistência aqui no 52 e pouco, tá? Então essas são as duas resistências assim, que eu vejo que o Bitcoin precisa ultrapassar. E se ele ultrapassar com os nossos indicadores melhorando, pode ser um sinal de fundo. Enquanto não ultrapassar, eu prefiro aguardar mais um pouco uma acumulação mais abaixo. Tranquilo? Continuando aqui agora, indo para um padrão gráfico que a gente está formando, claramente a gente parece estar formando um padrão gráfico de continuação da baixa aqui novamente, tá? Seja um triangulinho ou seja uma bearish rising wedge que a gente vai acabar formando aqui ainda. Ou seja, a gente pode, sem dúvidas, romper esses topinhos aqui e ir formando esse padrão para cima. O que vai determinar para a gente que se esse padrão vai reverter ou não são os indicadores de sentimento, né? Afinal, a gente estava cansado de saber que quando a gente estava formando esse triângulo aqui, os indicadores de sentimento não estavam legais, que denotavam para a gente mais queda e risco. Então, tudo depende de como os players do mercado vão se comportar. Porque se as sardinhas acreditarem que o preço vai subir, igual parece que elas ainda estão acreditando, pelo menos não tanto igual os últimos dias, mas ainda estão um pouco, o ideal para as instituições é que mandem o mercado para o outro lado para estopar e liquidar essas sardinhas, captando a liquidez delas. Tranquilo? Então, neste momento aqui, eu ainda enxergo um risco um pouco maior no mercado, mas vamos ficar de olho aí nas próximas horas para ver como que esse price action vai ser. Olhando aqui um pouquinho no Trading Lights também, indo no curto prazo aqui no Trading Lights, a gente pode enxergar que quando a gente está chegando acima ali, ou pelo menos próximo dos 50 mil dólares, a gente está começando a ver instituições tentando não deixar o preço subir. Olha só o book aqui. Assim como quando a gente chega próximo aqui desses 49, 48,600, a gente está começando a ver um pouco de suporte dessas instituições, tá? Então, a gente consegue ver também aqui um suporte desta linha de tendência que a gente está testando agora e desse fundinho aqui nos 48.500, tá? 48.500 que segurou o preço algumas vezes. Se a gente perde aqui os 48.500, espero que a gente tenha uma quedinha um pouco maior aí, quem sabe, né, indo buscar novamente, tentando formar um fundo lá nos 47.500, e como vocês sabem, não temos muito suporte no VPVR nesta zona, tá? Só vocês darem uma olhada aqui como que tá o VPVR. Detalhe, a gente consegue ver algumas instituições tentando acumular primeiramente nos 46.600 e muitas aqui nos 46 até os 45. Ou seja, talvez a gente tenha uma acumulação lá embaixo, liquidando muitas pessoas aqui, e as instituições com as ordens lá que elas vão fazer, simplesmente captar essa liquidez, né? Porque lembrem-se, quando as pessoas são liquidadas, estopadas ou se desesperam e vendem os bitcoins, elas normalmente estão vendendo para as grandes instituições que deixam as ordens aqui bonitinhas.
só esperando aí o medo das pessoas e os erros, né, as liquidações e stops forçados serem executados para aí sim elas mandarem o mercado para o outro lado. Então, neste momento aqui, não descartamos a demonstração de força do Bitcoin se ele começar a romper para cima, mas a gente vai ficar muito de olho nos indicadores de sentimento. Só vamos pensar em entrada se isso aqui melhorar consideravelmente. Além disso, nesse momento, os nossos olhos se voltam para uma possível acumulação na zona aqui abaixo dos 46 mil dólares, se a gente rompe aqui esses 48.500 e o fundo nos 47.500. Tranquilo, investidores? Cara, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa nos comentários quais altcoins vocês querem que sejam analisadas no vídeo da noite. Então é isso, um forte abraço. E vamos colocar a musiquinha para ver se dá sorte. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish, bottomed out, don't ever rise is bearish. Bearish target of 1300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.